Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo clique, muito obrigado pela sua presença e pelo seu carinho com a gente aqui na mídia independente que é mais imparcial do Brasil. E vamos falar muito aqui, mostrar com detalhes os vídeos dos tricolores, influenciadores, jornalistas, chame como quiser, muito preocupados com o Fla-Flu desse domingo, hein? E não só com o Fla-Flu, lógico, com a fase terrível do Fluminense. E eu reuni muitos elementos aqui para tentar explicar, dissecar o porquê dessa fase terrível do Fluminense, e você vai entender. Então, eu já agradeço aqui o seu like, a sua inscrição, e se você puder, seja membro aqui do canal, porque não foi nada fácil produzir esse conteúdo aqui, antenado. Deu muito trabalho reunir todos esses elementos. Então, vamos fazer aqui uma prévia, né? Isso aqui, ó. Eu vou explicar tudo depois, obviamente. Futebol é uma gangorra, isso já aconteceu com o Flu, vamos falar sobre isso. E também, Pepe Guardiola é o segundo culpado, o maior culpado, será? Desse momento, a declaração que ele deu, elogios, você vai entender. Fernando Diniz, tem até site agora, a multa caso o Fluminense queira demitir. O elenco do Flu, lógico, e a torcida do Fluminense também é culpada, na minha opinião. Também tem sua parcela de culpa que poderia fazer diferente, né? Bom, então vamos começar, lógico, pelo futebol, que é uma gangorra. Isso já aconteceu com o Fluminense. E, antenado, eu vou só colocar aqui, se você quiser colaborar com a gente aqui no Antenados na Jogada, você pode, né, apoiar com o Pix Antenados na Jogada 2018@gmail.com ou ser membro do canal Antenados na Jogada ou no canal do David Sharp também. Tanto faz, muito obrigado mesmo, do fundo do nosso coração aqui, tá bom? Valeu. Olha só, futebol é gangorra, isso já aconteceu com o Fluminense. Em 2008, o Fluminense não ganhou a Libertadores como em 2023, mas chegou perto, foi vice-campeão, foi uma campanha muito boa. E 2009 o Fluminense quase, por muito pouco, não foi rebaixado. Por muito pouco mesmo. Foi ali um milagre, né? Tinha 99% de chance de cair e não caiu. Já em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro, lembra? Com Abel Braga, aquele timaço que o Fluminense tinha. E 2013 o Fluminense caiu, foi rebaixado. Ah, não disputou a Série B. Sim, teve aquela questão toda, né, da Justiça, STJD, aquela, dá para dizer, virada de mesa, né, que envolveu até o próprio Flamengo, naquele negócio da Portuguesa, perdeu os pontos, 4 pontos, a Portuguesa também perdeu, enfim. Mas o Fluminense na tabela do campeonato caiu, né, isso é fato. Depois reverteu a situação e eu não vou discutir isso aqui. Não é o motivo aqui desse vídeo. Mas muito bem, então isso já aconteceu, cara. Não é a primeira vez, nem nesse século, muito menos na história. Então, cara, é normal que o time que esteja lá no topo, que o Fluminense alcançou o topo da América, né? Foi campeão da América, isso é indiscutível, foi com seus méritos. E, cara, o Flamengo em 2022 mesmo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano. E em 23 o Flamengo foi um fracasso, né? Dá para dizer assim, porque não ganhou nenhum título, nem uma Taça Guanabara, como os rivais zoaram os rubro-negros, né? É que é um absurdo, um orçamento milionário, bilionário e não ganha nada. Enfim, aconteceu com o Flamengo. Lá atrás, quer dizer, não tão atrás assim, em 2019, o Flamengo já tinha ganhado tudo que ganhou com o Jorge Jesus, e aí zoaram depois os flamenguistas dizendo que ficaram presos em 2019, sendo que ainda assim ganhou muita coisa, inclusive em 22, né? Então, você vê que sempre quando tem uma conquista muito alta, tem uma queda logo depois, e isso pode e com certeza aconteceu também com o Fluminense. E a gente vai linkar logo com o Pepe Guardiola, porque ele deu a seguinte declaração, antenado, que vale a pena a gente repercutir aqui, além disso aqui, ó, que eu vou falar depois. Isso aqui é muito característico. Os elogios, o abraço, tudo que ele fez pelo Fernando Diniz. Mas vamos lá. Primeiro, as declarações. Deixa eu tirar o banner aqui. Alguns jogadores, isso em 2020, hein? Alguns jogadores têm que ser substituídos. Em algumas áreas teremos que fazer isso, e não por falta de qualidade, mas por ausências como Company, Davi Silva, enquanto Fernandinho e Agüero têm mais um ano de contrato. Não sei se vão seguir ou não. Isso não é um desastre ou algo ruim. Faz parte do futebol, por idade, grava isso aí, e circunstâncias. Pepe Guardiola em 2020. Lembrando que o Manchester City do Guardiola não ganhou a Premier League em 2020, né, temporada 19 e 20, mas ganhou
cara, das últimas 7, só não ganhou essa, ganhou todas as outras e ganhou 4 seguidas agora. Então é impressionante, é impressionante. Deixa eu tirar isso aqui também para mostrar aqui embaixo. Um outro exemplo citado pelo comandante na época foi o de Leroy Sané, né? Ou Sané, como preferir, que deixou a Inglaterra para defender as cores do Bayern de Munique na ocasião. E foi muito bem no Bayern de Munique. A gente acompanhou depois e ainda assim ele saiu do Manchester City, para você ver que precisa renovar o elenco, né? E isso aqui, cara, eu acho que isso aqui fez muito mal para o Fernando Diniz, porque o Fluminense tomou 4-0, isso é fato, do Manchester City do Guardiola. Teve uma chance de gol, teve o pênalti lá que estava impedido e foi anulado pelo VAR, pelo impedimento. Enfim, cara, mas foi um passeio. E o segundo tempo, então, pior ainda. Foi um passeio do Manchester City. Não dá para dizer que não foi. O Fluminense, assim, ficou com a posse de bola ali, tocando dentro da grande área, né? Da sua própria grande área, saiu bonitinho uma vez ou outra. Mas, assim, ameaçar o Manchester City não ameaçou, né? Tirando uma ou no máximo 2 vezes. Então, cara, esses elogios do Guardiola ao Fernando Diniz, eu acho que foram muito prejudiciais ao Diniz. Porque o cara ficou, imagina, é o maior ídolo dele. Imagina você ser elogiado pelo seu maior ídolo e você tá ali nas mesmas, digamos assim, mesmas condições que ele, enfrentando ele como adversário numa final de Mundial. Então, acho que o Diniz acabou ficando um pouco deslumbrado com esses elogios, aí, com esse abraço, com esses elogios do Guardiola, por ter enfrentado o Guardiola nessa situação. Então, cara, a gente já vai passar para o próximo tópico, que é exatamente ele, Fernando Diniz, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui. E vamos começar com o site, porque, olha só, fizeram um site, a torcida, que a gente vai falar um pouco mais para frente, fez um site para demitir o Fernando Diniz. Vou tirar aqui a tarde, olha só, Fora Diniz, isso é um site mesmo, olha lá, foradiniz.com. Fora Diniz, acabou a paciência, chega, não dá mais. Mister Óbvio, soberbo, paneleiro, e ainda botaram uma frase do Einstein aqui, ó, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tá aí esse print, né, do site foradiniz.com. E aí a gente pode começar a falar aqui, vou voltar aqui com o banner, porque caso e eu não estou aqui defendendo demissão do Fernando Diniz, não. Acho que ele sim tem muita culpa, e eu vou adentrar essa discussão. Eu acho sim que ele tem muita culpa, inclusive pela montagem do elenco, que a gente vai falar depois, a continuação e os reforços que vieram. Mas ele montou esse elenco e eu acho que ele pode... Eu não sei se tirar o Diniz vai ser a solução, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Eu acho que o Diniz pode melhorar com ele. É isso que tá. Igual na questão do Flamengo também, que o Flamengo deu aquela derrapada ali no começo da Libertadores, no começo do Brasileiro, e aí, fora Tite, não sei o quê. Cara, logo depois melhorou. Eu previa que ia melhorar depois daquela sequência ruim. E com o Diniz tá mais difícil agora. Mas pode ser que melhore, cara. Pode ser que melhore com ele. Pode chegar num ponto também que fique insustentável. Mas, assim, eu acho que a torcida, de uma forma geral, todo mundo deveria apoiar que o cara fique, né? Assim, que o cara resolva o problema e não que tire o cara que renovou o contrato até 2025, até o final do ano que vem, e tem uma multa, segundo o Vene Casagrande, de 14 milhões de reais. E, gente, 14 milhões de reais para o Fluminense é grana, é grana. O Flamengo demitiu o Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli, blá, 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 blá. Cara, mas o Flamengo tem muito mais dinheiro que o Fluminense. 14 milhões de reais para o Fluminense, ter que pagar isso ali pro Fernando Diniz no Pix à vista, se for o caso, é muita grana. Então é muito melhor que o Fluminense tente se arrumar ali com o Fernando Diniz do que demiti-lo, né? Até porque se demitir vai fazer o quê? Vai deixar o Marcão até o final do ano, como aconteceu em outras vezes? Pode ser, mas não é garantia de nada também, né? Não é garantia nenhuma de sucesso. E o Diniz, cara, eu acho que... Vamos colocar aqui 2 respostas dele em coletivas recentes. A primeira fui eu que fiz, depois do jogo contra o Botafogo, na derrota lá no Newton Santos, e vocês vão entender. Depois a gente coloca outra. Mas vamos colocar primeiro aqui essa aqui. Vamos lá. Aqui eu fiz. A gente já sabe que você não gosta de elenco muito grande, né? Isso já foi falado várias vezes. Mas, assim, mesmo que o Fluminense não perca ninguém nessa janela, pode perder o Marlon, que está por empréstimo, né? Pode perder o André, vendido. Mas mesmo que não perca os dois, você já discute a possibilidade de reforços? Como é que você encara isso com o elenco que tem atualmente? Dá para melhorar, como você tem que com esse elenco, a ponto de brigar lá em cima? Como é que você enxerga isso? Obrigado. A gente pode até contratar, o elenco nunca está fechado, mas o problema não é a contratação.
Reparem que eu perguntei se o elenco poderia ganhar reforços. E o Fluminense vai perder jogadores, né? Vai perder o Marlon, que zagueiro empréstimo, né? Vai voltar para o time dele. E vai perder provavelmente o André. O André que está machucado, também deu azar, se machucou num momento crucial. E talvez nem seja vendido por isso. Mas, mesmo assim, vendido ou não vendido, está machucado, tá fazendo muita falta, óbvio, né? Para o Fluminense. É mais uma baixa muito importante. E aí eu perguntei, óbvio, será que o Fluminense precisa de reforços? E ele respondeu isso aí. Reforço é bem-vindo, mas... O problema está aí, a solução está aqui. O problema é maior do que contratar. Se fosse contratar um ou outro jogador, seria fácil. Não é isso, o Fluminense não é isso. Os jogadores estão aí, são jogadores que em 2022 jogaram muito bem. Ganhou em terceiro, mas quase fica em segundo. O ano passado ganhou 2 títulos, já ganhou um título esse ano. A base está toda aí dos jogadores. Então, esses jogadores são extremamente capazes de poder produzir mais e de fazer mais. Então, eu acredito muito no que a gente tem aqui. Pois é, Diniz, os jogadores são capazes de produzir mais porque eles produziram no passado, como você falou bem, 2022 e 2023. Mas será que ainda são capazes de continuar produzindo? A gente vai falar sobre isso no elenco já já. Mas você é responsável por isso, né? Pela montagem desse elenco, pela manutenção e complementação desse elenco, que a galera zoou, né? O time do INSS, porque pô, só jogador acima de 35 anos, pô, uma porrada de jogador acima de 35, aí não dá, fica difícil mesmo, né? Agora vamos ver essa pergunta aqui, que foi na coletiva que o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense no Maracanã, 2-1, de virada. E não fui eu que fiz essa pergunta, graças a Deus, mas o Diniz deu um fora lá no repórter da Band Esportes, da Rádio Band News, se não me engano. É a pergunta que eu mais ouvi. Eu saí de 2009 da Série A3 de São Paulo. O repórter perguntou se não era hora de mudar o jeito dele, aquele negócio de ficar tocando para trás, do dinizismo lá, de sair da defesa, tocando essas coisas. E construir minha trajetória. Então, esse tipo de pergunta, talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Tá bom. Tá bom. Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu tô te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta. E você tá insistindo, então você tá ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Porque eu já falei muitas vezes. Então você quer me ouvir? Daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim, aí quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, com a pergunta oportunista. E assim, você não se contenta em ouvir, então você quer debater, mas não tem nenhum problema. Esse é o problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista, e fica debatendo. Parabéns. Pois é, o Diniz, olha só, você tem muita coisa pra gente analisar aí, né? Vou tirar aqui pra gente depois colocar o outro vídeo da torcida, né, dos influenciadores. Mas a primeira coisa, você tá um pouco soberbo ainda, e assim, um pouco aquela teimosia. Tudo bem, é legal você ter o seu estilo, mas você não tem que se prender só a um estilo. Você tem vários exemplos, desde 2019, até de estrangeiros mesmo, do próprio Dorival Júnior, que é o técnico da seleção hoje, que te substituiu, que ele joga de várias formas diferentes. E você, tudo bem, você também fala que joga de outras formas, que também joga com bola longa, cita o exemplo lá do Colo-Colo, mas também, Diniz, pelo amor de Deus, é muita insistência nesse modelo de sair tocando atrás e que não tá dando certo. E você fala que os jogadores estão sem confiança, então é muito mais difícil e erram coisas fáceis por estarem sem confiança, isso é totalmente normal. Então é muito mais difícil os jogadores acertarem essas bolas difíceis saindo lá de trás tocando com pressão alta do que, né, quando estão sem confiança, do que fazer uma outra coisa, né? Então tem que treinar outras coisas, mas eu concordo que isso não é veneno nem remédio, isso aí é um método. Agora, a diferença é insistência e persistência. Uma coisa é você persistir, né? Você fazer a coisa dar certo, mas de uma forma gradual, gradativa, né? Enfim, com tato. A outra é insistir. Insistir é diferente, porque quando você insiste na mesma coisa, batendo no mesmo ponto ali, aí é o que escreveram lá do Einstein, né? Loucura é achar que você vai ter outros resultados insistindo na mesma coisa quando não está dando certo, né? Isso é mais ou menos por aí. Mas... concordo em parte. Agora, essa questão de só faz essas perguntas fáceis, ele não fala isso para mim, né? Até porque eu sou o oposto disso. O que ele não pode criticar em mim, que graças a Deus esse ano eu não tive nenhum conflito com ele, mas eu tive muitos ano passado, é porque eu também não gosto de bater, digamos, com todo respeito ao Diniz, tá? Mas pela situação que ele está vivendo hoje no Fluminense, depois da glória eterna do ano passado, eu não gosto de chutar cachorro morto, pô, né? Vou ficar batendo em dinheiro de obra pronta, batendo no fácil, eu não gosto. Eu gosto de criticar o que eu acho que mereça ser criticado, ou não criticar, mas perguntar
coisas relevantes quando a situação tá supostamente boa, né? Na teoria boa, os resultados estão bons, mas eu acho que tem coisas para melhorar. Eu gosto, minha linha de trabalho. Agora, bater, aqui não sei o que não funciona, é muito fácil. Realmente, aí é resultadismo, e eu sou anti-resultadismo, né? Claro que a gente não vai perguntar coisas maravilhosas, mas a gente vai tentar dosar, não é isso? Muito bem. Agora vamos aqui ao elenco do Flu. O vídeo está ficando um pouco longo, mas é muito conteúdo, né? Você está vendo que não tem enrolação aqui, é só conteúdo mesmo, direto aqui para você. Elenco do Fluminense. Bom, o elenco do Fluminense tem muito a ver com o que a gente falou já nos tópicos passados. Um elenco envelhecido que, além de ter ficado... Cara, eu já falava isso. Nossa, Antenado, você é um gênio. Não é isso, cara. É uma questão de você pensar com raciocínio lógico. O Fluminense ter ano passado mantido o André, ter mantido o Nino, ter mantido o elenco ali, a base, a espinha dorsal do time para conquistar a Libertadores. Pô, o Fluminense deixou de vender o André por 30 milhões de euros para o Liverpool. É muita grana. Como eu falei, ainda mais para o Fluminense. Se seria muita grana para o Flamengo, que vendeu jogadores por menos até do que isso, imagina para o Fluminense, que tem um orçamento infinitamente menor e a dívida muito maior. Então, cara, o Fluminense focou para ganhar a Libertadores. Conseguiu, conquistou, ótimo. Cara, imagina você ser o Vasco. Porra, que o Vasco, beleza, teve as conquistas lá atrás, mas tem 25 anos, quase 30 anos isso. Entendeu? O Fluminense ganhou ano passado uma Libertadores com um time envelhecido, com um time bom, é verdade, mas, sabe, com um clube endividado, sem estrutura igual dos melhores, maiores nesse momento, com mais dinheiro, né? Então, assim, o Fluminense fez bem em manter o elenco, mas assim, no ano passado, segurar todo mundo. Mas esse ano, cara, era previsível que, mesmo que ganhasse a Libertadores, que não ganhasse, que o elenco ia dar uma ruída. Muito jogador velho, o Cano ficou... Todos ficaram mais velhos ali, um ano mais velhos, né? Depois de uma temporada muito boa. É normal ter uma queda, é normal, é coisa de ser humano isso, cara. É totalmente humano, totalmente biológico isso. A tendência é essa, mesmo que não relaxe, como eu falei, tem a questão física também. Agora a torcida do Flu, um momento que acho que todo mundo está esperando, né? Que é a torcida do Fluminense muito preocupada com o Fla-Flu desse domingo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma edição, inclusive, que foi feita pelo canal Mito Rubro Negro, então os créditos aí ao canal Mito Rubro Negro. E assim, mas antes de mostrar o vídeo para a gente finalizar aqui, eu queria só falar o seguinte, cara, porque, como eu falei, o Fluminense não é o Vasco nesse momento, que tá dando vergonha, Série B, voltando, não sei o quê, caindo. Não é o Vasco nesse... O Fluminense ganhou a Libertadores e ganhou depois a Recopa, 2 títulos inéditos, porra, continentais. Então, cara, é óbvio que ninguém quer que o Fluminense esteja na lanterna, porra, 6 pontos em 10 jogos. Não é óbvio, não tô falando para aceitar isso. Mas, assim, é muito melhor você apoiar, tipo, pô, uma merda, mas vamos lá, vou levar nas costas e tal, do que você pichado, que você desaparecer. Cara, a torcida do Fluminense fazia umas festas tão lindas em 2022, eu tenho esses vídeos até hoje. Quando ganha o título, a torcida para de ir, e a torcida que vai, ainda assim não canta, não faz a mesma festa, não apoia. Depois do título da Libertadores e da Recopa, isso que eu acho que a torcida do Fluminense tem culpa, sim, tá? É a minha opinião. Claro, se você discorda, eu respeito a sua opinião também. Mas eu acho que poderia apoiar mais e mostrar presença e carregar o time nas costas, sabendo que é uma situação que poderia acontecer, né? Essa queda depois do ápice lá de ganhar a América Glória Eterna. Então vamos assistir aqui o vídeo. O Fluminense precisa de... Esse aqui é o canal do André, né? Do Andrezão lá, do Sentimento Tricolor. E lembrando que a edição foi feita pelo canal Mito Rubro Negro, que é esse camarada aqui em cima. Mais 40 pontos. Ele vai ter 12 jogos como mandante. Mais 2 clássicos, incluindo o do Flamengo domingo. A gente não ganha clássico, a gente ganhou um clássico em 15, com o Fernando Diniz no comando. Então, pra você que tá assim, não, faltam 28 jogos, tá tranquilo, tá suave. Não tá tranquilo, não tá suave. Faltam 12 jogos como mandante. 3 vezes 12, 36. Com 6, 42. Insuficiente para evitar o rebaixamento. Ou seja, se o Fluminense ganhar todos os jogos daqui até o final do ano em casa, já não é suficiente para não cair. Já é uma puta missão impossível. Porque no dia 20 de junho, o Fluminense ganhou um jogo de uma equipe da Série A. E do Vasco. Hoje né? é dia 20 de junho. Eu citei o Vasco aqui, o Fluminense só ganhou do próprio Vasco. Que coisa. O Fluminense ganhou de uma equipe da Série A. A gente tem que ganhar 12 em casa, incluindo Palmeiras, Atlético Mineiro, os times mais fortes do Brasil, tá? Botafogo. Obrigado, Marco Aurélio. Não dá pra perder.
Esse é o canal do José Ilan, tá? José Ilan, jornalista, já não é, digamos assim, um influenciador torcedor, apesar de ser torcedor e influenciador do Fluminense também, mas já fala, não fala com camisa, já fala num tom mais, digamos assim, mais ameno, né? Vamos lá, canal do José Ilan. Dos mulambos, só de WO, ficaria menos ruim para nós. Não gosto de usar essa palavra não, Marco Aurélio, mas você que está escrevendo ela. Tá? Ficaria menos ruim para nós. Acho que eu também temo por isso aí. Eu acho que domingo não é dia de 1-0, não, tá? Infelizmente. Quero estar errado. Samuel Rodrigo, 6 pontos em 30 disputados, já podemos nos desesperar ou tá cedo? O presidente tá esperando o quê para demitir o Diniz? Seremos humilhados domingo. Isso é um temor, né, gente? E o Flamengo vai vir com a faca nos dentes domingo. Isso aí, não tenho dúvida. E tem que vir. Né? O Flamengo, se fosse ao contrário, o Fluminense ia vir com a faca nos dentes para enfiar e rodar. Ué, não é assim que funciona a rivalidade? Não foi isso que o Fluminense fez recentemente, ganhando jogos seguidos em sequência do Flamengo? Pois é. Então, o rival não vai ter piedade do Fluminense, não. Vai ser 1-0 e vão tirar o pé, não. Vão tentar fazer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vão tentar fazer, já estão pensando o que fizeram com o Vasco esses dias, 6-1. A sorte do Fluminense é que existe o Vasco. Mas do jeito que tá, os dois caem abraçados, meu amigo. Olha só, vai tentar fazer o que fez com o Vasco. Gente, eu acho que é bem diferente aí, porque o Flamengo não vai estar com a Arrascaeta, com o De La Cruz. O Flamengo tá bem desfalcado, ainda perdeu o Cebolinha machucado. Cara, o Bruno Henrique não tá bem. O Flamengo não tá bem assim, né? O Tite até atacou lá o cara da CBF, o diretor de competições, Júlio Avelar. O Flamengo tá bem assim, tipo, da conta do chá mesmo, né? E aí ele falou do Vasco. Então, acho que assim, por exemplo, se o Flamengo fizer 1-0, acho que o Flamengo vai trabalhar com esse 1-0 e vai segurar, não vai querer estourar todos os jogadores, meter 6. Acho que isso aí o Fluminense não pode ficar despreocupado, tá? E ele falou do Vasco, que foi o time que o Fluminense ganhou, né? Ainda bem que tem o Vasco, ele falou aí. Mas podem cair os dois, né? Inclusive hoje na Z4, na zona de rebaixamento. Então, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Tá bom que o Grêmio tem jogos a menos. Mas, pô, imagina esses 4 caindo, cara. Pro futebol brasileiro é horrível, pô. São 4 vagas. Dá pros dois caírem ainda com outros 2 aí. Quem acha que ainda tem que ter paciência. Canal do Vitor Lessa. São 6 pontos em 30 disputados até aqui. É disparada pior desempenho do Fluminense, desde, sei lá, 2000, não sei quanto, desde a era dos pontos corridos. 6 pontos em 30 jogos, e domingo tem o Fla-Flu. Alguém ainda acha que tá tranquilo, que tá dominado, que tá de boa? Tranquilo não tá. Claro que não. Ninguém aqui quer fazer campanha para demitir o Fernando Diniz, ninguém aqui faz campanha para demitir treinador. Tem muita gente O nosso trabalho não é esse, mas o nosso trabalho é levar a realidade até você, torcedor. Dá essa moral nos likes aqui, deixa eu ver os superchats. Primeiro aqui o Ed. Como é que vai animar alguém aí o Fla-Flu? Só maluco. O Fla-Flu só vai ter malucos. Olha o Vilela. Pessoas Vilela, o viajante tricolor. terminais. Não é nem pelo fato de receio, de medo, que isso daí já tem, por causa de violência, a gente sabe que tem. Ele tá perguntando quem é que vai nesse Fla-Flu. Qual tricolor que vai nesse Fla-Flu? Só se for muito dodói da cabeça, aquela coisa que ele tá falando aí, palavras dele. Mas pra ver o quê? Pra ver o quê lá? Eu não vou faltar porque eu não falto mesmo, eu sou doente, entendeu? Cadê o papai? Papai, esse Fla-Flu aí tá sem papai. Pelo visto, o papai tá ruim, viu? E assim, eu acho que eu concordo com a maioria deles, né? É uma situação preocupantíssima, né? O André falou: você ganhar 12 jogos em casa que não forem clássicos, pô, não tá garantido. É uma situação muito preocupante mesmo, né? Do Fluminense talvez vir a ser rebaixado, 6 pontos em 10, vem a janela aí, talvez aproveitar melhor os moleques de Xerém. O Diniz precisa mudar, né, a mentalidade um pouco. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Nada garantido, mas é claro que é uma situação preocupante. Antenado, muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu demais mesmo se você apoia o canal com o Pix, se você apoia sendo membro e se você deixa o like e é inscrito, tá bom? Muito obrigado, um vídeo longo, mas eu acho que você gostou. Se você tá aqui, você gostou. Valeu demais, aquele abraço. Fui, torcemos sem parar.